4 cavalos, eles são enviados por Deus, né? Não somente o cavalo branco, mas os outros também. E a gente já fez essa conexão dos quatro seres viventes que estão contados junto ao altar. E quando a gente vai lá para Ezequiel 1, a gente vê aquela roda, né? Até comentei isso no último podcast, que aquela roda vão para os 4 cantos, aonde o Espírito quer que elas vão, entende? Elas fazem cumprir essa vontade. E isso a gente conecta com as 2 testemunhas. Esse último versículo, esse versículo que você citou, mas que você leu na live, eu até faço questão de ler aqui, que está em Zacarias 9, no versículo 13. Porque para mim curvei Judá como um arco e o enchi de Efraim. Suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e te porei em Sião como espada de um valente. O Senhor será visto sobre os filhos de Sião, e as suas flechas sairão como relâmpago. O Senhor Deus fará soar a trombeta e irá com os redemoinhos do sul. Então a gente vê que eles saem como flechas. E interessante é que não tem como a gente desconectar os selos das trombetas, não tem como. Porque tem gente que diz, não, mas olha só, depois do 7º selo é que vai ser abertas as trombetas, mas não, é uma ampliação, tá? Porque assim, as trombetas é uma outra, Deus está mostrando pra gente um outro panorama dos selos. Então é como se fosse assim, olha, vou te mostrar aqui o selamento, mas agora as trombetas vai revelar coisa um pouco mais profunda do que irá acontecer de fato, né? Isso aí tá cheio disso na Bíblia, em Gênesis, na fundação do mundo, sim. Quando faz o homem, ele fala do homem dando uma pincelada no final, logo no capítulo seguinte ele fala de novo do homem, mas aí dando um zoom, um panorama, né? É assim mesmo, é assim que funciona, é a metodologia de Deus de mostrar como é que ele arquiteta as coisas. Então, assim, quando você pega o feitio, começa a ficar mais fácil de você entender. O primeiro selo, ele está apontando para o ministério das 2 testemunhas, e as 2 testemunhas, elas vão percorrer a terra para anunciar a palavra, o evangelho da paz, o evangelho eterno, a sã doutrina. E, infelizmente, muitos vão resistir, não vão aceitar. Muitos vão se rebelar, inclusive, e confrontar as 2 testemunhas. E está aí a importância de ter esse posicionamento que o Senhor requer das 2 testemunhas. Um posicionamento, um revestimento, uma entrega, uma renúncia total de toda a sua vida a serviço do reino. Então eu percebo isso quando o pastor Pedro estava falando aí, né? Comecei a meditar acerca da menorá, que nós tratamos aqui nos capítulos 2, capítulo 3, e nós enxergamos na menorá as 2 testemunhas, Esmirna de um lado e Filadélfia de outro. Aí eu percebo o que o Senhor requer e exige de cada um de nós como testemunhas. Quando nós olhamos para a menorá, nós enxergamos aqui, né, na sua estrutura, 9 amêndoas de um lado, 9 amêndoas de outro lado, e a gente consegue conectar, porque a vara de amendoeira que Jeremias segurou, lá em Jeremias 1, né, o Senhor diz, eu velo em cumprir com a minha palavra, né? E o Senhor, cumprindo a sua palavra através das 2 testemunhas, que tem uma estrutura de revestimento, tanto dos 9 dons espirituais, de um lado da menorá, como também dos 9 virtudes do fruto do Espírito. Então é um revestimento espiritual que as 2 testemunhas vão ter nos últimos dias. E aí eu vejo aqui e percebo essas 4 amêndoas da haste central também fazendo uma associação, né, dos 4 querubins que estão diante do trono de Deus. Por quê? Porque nos querubins que sustentam, né, que estão ao redor do trono, né, eles apontam para o agir de Deus através dos 4 seres viventes que vão chamar os 4 cavalos. E aí eu percebo, né, que esse acendimento da menorá, como está na tradição judaica, ele começa o acendimento na haste central, o Espírito do Senhor, que está lá em Isaías 11:2. E aí o acendimento começa na primeira semana, no início da primeira semana,
usando as duas testemunhas, proclamando esse evangelho eterno. E por conta dessa resistência, né, virão as consequências. E a gente consegue conectar que o Senhor está agindo também nesse cavalo vermelho com Zacarias 1, por exemplo. Zacarias 1 tem lá a menção do anjo do Senhor que estava entre as murtas, e ele estava sentado, estava sobre o cavalo vermelho. E aí eles perguntaram para este anjo do Senhor, né? Perguntaram para ele assim: quando é que vai acontecer essas coisas, né? E com grande zelo estou zelando por Jerusalém. Isso está em Zacarias 1, verso 14. E com grandíssima ira estou irado contra as nações em descanso, porque estando eu um pouco desgostoso, eles auxiliaram no mal. Então, a gente percebe que os 4 seres viventes estão conectados com os 4 cavalos, e os 4 cavalos são os 4 ventos do céu, e são os 4 espíritos que vão agitar o grande mar, e o grande mar, povos, línguas e nações. É um trabalhar do Senhor nesta primeira metade da semana. É uma triagem, né? A gente percebe dessa maneira. Porque com a aprovação do fogo, com o anunciar da palavra de Deus, e muitos vão resistir, virão essas consequências. Mas é necessário que haja essas consequências, para que encontre no coração de cada um o arrependimento. Então, essas consequências são necessárias. E a primeira consequência do cavalo vermelho, né, aponta para a morte. Então, são sinais que virão, por isso que nós precisamos associar com as trombetas, porque as trombetas anunciam, né, esses flagelos, e são flagelos para provocar no coração do homem o lugar de arrependimento. É isso. É para uns arrependimento e para outros guerra. Juízo. Exato, juízo. Guerra, né? Muitas nações vão se arrepender, vão ouvir as testemunhas e vão começar a se arrepender, né? Mas outras pessoas, outros povos, línguas e nações não vão se arrepender. E aí o que vai acontecer diante da calamidade? Elas viu o que está escrito no segundo selo, no cavalo vermelho? Deus vai dar uma espada e eles vão se matar um ao outro de raiva. Por que eles vão fazer isso? Porque olha a animosidade que vai estar na terra. Terça parte da vegetação em chamas, o mar em sangue. Tudo isso são os efeitos das trombetas. Sem chover por 3 anos e meio. Já parou para ficar sem chuva 1 mês? O que acontece? Já começa a cessar a água, começa a atrapalhar um monte de coisa na industrial, as mercadorias, as trocas, as vendas, as coisas começam a ficar assoladas, traz dificuldade. As nações vão começar a brigar, irmãos. As nações vão começar a se levantar uma contra a outra, um reino contra o outro. E aí, por dentro disso aí, está a víbora, está a serpente, está o anticristo chifre pequeno crescendo. As nações brigando, descontroladas, porque estão vendo a situação da terra como está. Tem um povo santo causando isso. E Deus está, através das testemunhas e das trombetas, trazendo juízo sobre a terra com esses cavalos. E os povos olhando 10 reis governando e aparecendo um ali, ó, com todo o prodígio de engano, mentira e persuasão, vindo com uma solução. O que vai acontecer? Deus está usando todo esse cenário para chegar na metade da semana, o império da 7ª cabeça, que é os 10 reis, passar para o 8º. Irmãos, toda a Revolução Industrial, tudo que está acontecendo, está convergindo para um momento, a metade da última semana. É ali na metade da última semana que o mundo vai conseguir o que todos esses grandes homens estão planejando. O que é? Um governo único, uma religião única, uma moeda única, uma coisa unificada, controlada por um homem, assim como Nimrod fazia nos tempos de Babel. Vai acontecer de novo na metade da última semana. Um homem vai controlar tudo. Um homem vai ter quase que a onisciência, a onipresença, por causa da tecnologia. E aí as nações estão batendo palma para esse homem, porque esse homem
vai matar aqueles caras que estavam fazendo aquilo na primeira metade da semana. E ele vai ser levantado. Toda a astúcia, todo o poder de Satanás está por trás disso. E Deus, que está do seu terceiro céu, controlando todas essas coisas para que esse momento aconteça. Entende? É assim que funciona. Uma reunião solene. Uma reunião solene. A gente vê que vai estar sendo falado de paz, mas na verdade não vai haver paz. Não existe paz. Não tem como haver paz. E quando se fala, a palavra de Deus nos fala, né? Quando se falar de paz, aí que sobrevirá repentina destruição. Então não tem como. Irmão Wagner. Você falou isso, é muito interessante, né? Porque quando o apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5, quando disserem paz e segurança, eu creio que é exatamente isso. Com a calamidade que as duas testemunhas vai provocar na terra, vai chegar o anticristo que vai matar as testemunhas, vai fazer com que as outras fujam, e ele vai ser o salvador da pátria. E eles vão trocar presentes entre si, né? Mas aí está profetizado, quando disserem paz e segurança, aí sobrevirá a repentina destruição, que são os últimos 3 ais, né? no derramar das taças da ira de Deus, que vai cair sobre eles. Né? Interessante acerca do cavalo vermelho, eu até falei na última gravação, e agora, eu meditando aqui, o Espírito falou comigo de uma forma muito interessante. No verso 11, no finalzinho do verso 11, acerca do cavalo vermelho, ele estava enviando os outros cavalos e eles percorreram a terra e falaram: eis que toda a terra está agora repousada e tranquila. Aí o Espírito falou comigo: repousada e tranquila nos seus pecados, porque eu vou levantar exatamente as duas testemunhas, representada também pelo cavalo vermelho, para poder sacudir as nações com relação aos seus pecados. E exatamente por falta de resposta da grande maioria, Deus vai começar a enviar os flagelos, né? Então eles estão descansando demais nos seus pecados. Então eu vou sacudir enviando as duas testemunhas e progressivamente Deus vai enviando os seus juízos. É interessante. Isso aí que testifica isso que você está falando, é só você ler o verso 15 aí. Lê o verso 15 aí. E com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava pouco indignado, e elas agravaram mal. É isso aí. Não tinha nem lido esse texto 15 aqui. Confirmou, né, o contexto. Então é isso mesmo, queridos. Então, o que vai acontecer com a igreja no tempo do fim vai ser realmente obras iguais e maiores que o Senhor Jesus fez, porque ele não fez nada disso. Vai ficar para a igreja do fim, e provavelmente, se estivermos vivos, eu creio que vai ser na nossa geração, nós estaremos aqui. Sim, e será um baita de um privilégio, né, poder participar dessa chuva cerúlea. Amém.